Olá! Vamos mergulhar numa ideia que é francamente poderosa. As palavras que usamos não apenas descrevem o nosso mundo, elas na verdade constroem esse mundo. Nesta análise, a gente vai abrir a caixa de ferramentas da programação neurolinguística, ou PNL, para entender como podemos redesenhar a nossa própria realidade interna. Então, a pergunta central é esta, certo? Será que a maneira como a gente narra as nossas experiências pode, de facto, alterar a própria experiência? A PNL não só diz que sim, como, bem, ela nos mostra como fazer isso. Para a gente entender isso, tem um conceito que é fundamental. Ninguém experiencia a realidade diretamente. Cada pessoa vive através de um mapa mental único, uma história pessoal que filtra e dá significado a tudo o que acontece. É aquela velha máxima: o mapa não é o território. E é exatamente aí que o problema começa. Quando esse nosso mapa é limitador, a gente se sente preso, sabe? Repetindo os mesmos padrões. A PNL surge, então, como a arte de ler e, mais importante ainda, de redesenhar esse mapa. E para que isso fique super claro, vamos acompanhar a jornada de uma pessoa. Essa é a Mariana. O caso dela ilustra perfeitamente como um mapa interno pode gerar sofrimento. A forma como ela se descreve, sempre em alerta, não é só um sentimento, é a narrativa que alimenta um ciclo vicioso de ansiedade. Vamos ver como a PNL pode ajudar a virar essa página. O primeiro passo em qualquer processo de mudança, antes de qualquer técnica sofisticada, é algo profundamente humano: criar uma ponte genuína entre duas pessoas. Na PNL isto tem um nome, rapport. E o que é fascinante é que rapport vai além da simples simpatia. É uma sintonia fina, quase uma dança de comunicação verbal e não verbal que constrói uma confiança muito profunda. É só dentro desse espaço seguro, criado de forma ética, que a mudança de verdade pode acontecer. Ok, com essa base de confiança bem sólida, aí sim o trabalho de reescrever a história interna pode começar. E para isso, a PNL tem ferramentas linguísticas com uma precisão quase cirúrgica. Uma das ferramentas mais elegantes, na minha opinião, é a metáfora terapêutica. Sabe porquê? Porque em vez de confrontar uma crença de frente, o que geralmente só cria mais resistência, uma boa história fala a língua do inconsciente. Ela abre portas para novas possibilidades, sem que a mente racional entre em modo de defesa. Isso aqui é um exemplo brilhante. Pensa na Mariana, presa na ansiedade da incerteza. Essa metáfora não dá uma resposta lógica. Ela oferece algo muito mais poderoso, um sentimento de confiança no processo. Ela valida o desconforto da transição e ao mesmo tempo sussurra que uma transformação natural e positiva está a caminho. Agora vamos para uma ferramenta com uma pegada mais analítica. Se as metáforas são como um abraço, o metamodelo é como um bisturi. Ele foi desenhado para cortar a neva das generalizações e distorções que formam as grades da nossa prisão mental. Essa imagem captura a ideia perfeitamente. Crenças como "eu sou sempre ansiosa" ou "eu nunca consigo relaxar", elas são as correntes que nos prendem. O metamodelo não discute se a crença é verdade, mas ele questiona a estrutura dela até encontrar a liberdade. E aqui a gente vê como funciona na prática. Quando a Mariana diz "estou sempre em alerta", uma pergunta do metamodelo seria: sempre? Não consegue lembrar de um único momento, nem que seja por um segundo, em que se sente um pouquinho menos alerta? A beleza disso é que não nega a experiência dela, mas abre uma pequena fresta na muralha da generalização. É por aí que a luz começa a entrar. Certo, então já começamos a desmontar a linguagem que nos limita. O próximo passo é construir ativamente novos estados emocionais. Como é que a gente pode acessar a calma ou a confiança justamente quando mais precisa? A resposta está na ancoragem. Pensa nisso como criar um atalho no cérebro. Um botão de play para um sentimento bom. Ao associar um estado de recurso poderoso, como a calma, a um gatilho único e discreto, como pressionar um dedo, a gente consegue instalar esse sentimento para que ele fique disponível com um simples toque. E o processo é bem estruturado. Primeiro, a Mariana seria guiada a lembrar vividamente de um momento da vida dela em que se sentiu completamente calma e segura. No pico absoluto dessa sensação, o terapeuta a instrui a criar a âncora dela, por exemplo, pressionar o polegar contra o indicador. Depois de repetir algumas vezes, esse gesto simples vira um interruptor direto para o estado de calma. Agora, vamos para uma das técnicas mais libertadoras. A ressignificação parte de um princípio genial. Os acontecimentos em si não têm um significado fixo. Nós é que atribuímos um significado a eles. E a parte poderosa é que, se fomos nós que atribuímos, nós também podemos mudar. Uma forma de fazer isso é mudar o contexto. Uma característica que parece uma fraqueza num cenário pode ser uma força incrível em outro. No caso da Mariana, a ansiedade dela foi ressignificada. Deixou de ser um defeito e passou a ser um sistema de alerta hiperativo que, no fundo, só estava tentando protegê-la. Isso muda tudo. A ansiedade deixa de ser um inimigo para lutar contra e vira um aliado incompreendido com quem se pode dialogar. Essa metáfora, uau! Ela captura a essência poética da ressignificação. Não se trata de negar a dor ou fingir que a irritação não existiu. Pelo contrário, é acreditar que essa mesma matéria-prima da dor pode ser usada para criar algo de imenso valor. Sabedoria, resiliência, compaixão. Uma pérola. Ok, uma vez que a gente já criou novas perspectivas e novos estados emocionais, o passo final é garantir que essas mudanças apareçam no mundo real, né? É hora de construir uma ponte para o futuro. E essa ponte é literalmente uma técnica. O ponto crucial aqui é que o nosso cérebro não distingue muito bem uma experiência que aconteceu de verdade de uma que foi imaginada vividamente. Ao ensaiar mentalmente o sucesso, estamos, na prática, treinando o nosso sistema nervoso para um novo padrão de resposta. Isto torna a reação quase automática quando a situação real chegar. E aqui a gente vê o resultado da jornada da Mariana. Antes de uma apresentação importante, ela aciona sua âncora de calma, entra na sala e recorre àquele ensaio mental de confiança que ela fez. O resultado? Uma redução de 70% nos episódios de ansiedade intensa. Ela não curou a ansiedade, mas transformou a relação com ela. Ela redesenhou seu mapa para navegar o mundo com muito mais recurso.
E aqui um ponto super importante, ok? É fundamental deixar claro que esta apresentação tem um propósito puramente educacional. É uma introdução a estas ideias e não deve, de maneira alguma, ser vista como um substituto para o acompanhamento de um profissional de saúde mental qualificado. Então, qual é a grande conclusão de tudo isso? É que a nossa linguagem interna é uma das forças mais criativas que a gente possui. Não estamos só reagindo passivamente ao mundo, estamos ativamente construindo o nosso mundo, palavra por palavra, pensamento por pensamento. E isso nos leva à reflexão final. Depois de tudo que a gente viu, qual é aquela história que talvez esteja limitando o seu mapa? E mais importante, qual é a primeira palavra, a nova pergunta, ou a metáfora diferente que pode ser usada a partir de hoje para começar a escrever o próximo capítulo? A caneta está na sua mão.